Olá, tudo bem com vocês? A data de 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização à Violência contra a Pessoa Idosa. Essa data foi instituída no ano de 2006 pela Organização das Nações Unidas e também pela Rede Internacional de Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa. Tem como principal objetivo que é sensibilizar toda a sociedade no que diz respeito ao combate das diversas formas de violência contra pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A discriminação e o preconceito são as principais violências cometidas contra pessoas idosas, principalmente porque são violências sutis, difíceis de serem percebidas. Você já ouviu falar sobre o termo ageísmo? Não? Bom, é um termo pouco conhecido, mas infelizmente é um tipo de violência que é bastante corriqueiro na nossa sociedade. Se refere a um tipo de preconceito contra a pessoa idosa. Bom, esse tipo de violência ele acontece com muita frequência, por se tratar de um preconceito bastante sutil. São as piadinhas, são os termos pejorativos, os estereótipos ligados à pessoa de idade já avançada. Acontece com muita frequência quando alguém fala que o idoso se tornou criança, ele virou criança. Esse tipo de palavra, esse tipo de argumento é um tipo de violência. E também é muito óbvio quando o idoso ele começa a se isolar, ele começa a não querer participar dos eventos sociais justamente por conta desses preconceitos, dessas discriminações que são bastante sutis, que talvez para nós, talvez para pessoas mais jovens, não ficam tão claros esse tipo de violência, mas infelizmente para o idoso fica. Temos a violência física, que é o uso da força física contra a pessoa idosa, para feri-los, causar dor, comprometimento de alguma capacidade ou inclusive a própria morte. Violência psicológica, que corresponde às agressões verbais, ou seja, são xingamentos, que tem como objetivo principal de aterrorizar, de humilhar a pessoa idosa. Violência sexual, que são seguidas por violência física e também ameaça. Abandono, que é um tipo de violência que se manifesta pela ausência ou negligência dos responsáveis, tanto governamentais, instituições, familiares, de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção ou assistência. A negligência, que trata-se de um tipo de violência que refere-se à recusa ou omissão de cuidados necessários e devidos aos idosos. A negligência é uma das formas de violência mais presentes no nosso país. Violência financeira ou econômica, que se refere à exploração ilegal ou uso sem consentimento da pessoa idosa dos seus recursos financeiros e patrimoniais. Temos a violência medicamentosa, que se refere à administração por familiares, cuidadores, profissionais da área de saúde, do uso indevido da medicação, aumentando, diminuindo, ou até mesmo excluindo a medicação que foi prescrita para o idoso. E a autonegligência, que se refere à conduta da pessoa idosa, em recusar tratar-se, em recusar cuidar da sua própria saúde, que também é um tipo de violência. Bom, para falarmos de prevenção à violência contra a pessoa idosa, é importante que haja uma atuação de diversos atores multiprofissionais, multissetoriais, representantes da área da justiça, da área dos direitos humanos, da segurança pública, da saúde, da assistência social, do poder legislativo, de organizações e associações dos idosos, do Conselho Municipal do Idoso, assim como também de toda a sociedade e principalmente da família. É muito comum que os mais jovens, os filhos, os netos, estranhem o ritmo mais lento da pessoa idosa, principalmente quando a idade vai chegando, vai ficando mais avançada. Com o passar do tempo, essa estranheza ela vai se dissolvendo na medida em que os netos e as crianças elas vão conhecendo um pouco melhor sobre essa fase da vida. E a manutenção de bons relacionamentos, principalmente entre os mais jovens, com seus avós,
né, que a gente chama de relacionamento intergeracional, promove a prevenção ao preconceito. Um outro comportamento importante no que diz respeito à prevenção ao preconceito, principalmente ao preconceito contra pessoas idosas, é a competência social de empatia, ou habilidade social de empatia. A empatia, para quem ainda não sabe, é a capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro, né, de tentar compreender a pessoa no mundo dela, né? E se a gente treinar desde pequeno, né? Se a criança treinar essa habilidade social desde pequeno, né? Ela terá mais condições quando chegar no mundo adulto, quando chegar na idade adulta, né? De compreender as limitações de cada fase, né, da vida do ser humano. A empatia é uma habilidade social que não nasce com o ser humano, né? Algumas pessoas têm a predisposição para desenvolver mais rapidamente essa habilidade, mas na maioria das vezes essa habilidade de empatia ela precisa ser desenvolvida, precisa ser praticada desde a primeira infância. Então a criança até os 9 meses de idade, até 1 ano de idade, ela é bastante egocêntrica, né? Ainda vive bastante no egocentrismo, que é a sua visão voltada para ela mesma, né? Por acreditar que o mundo é só dela, que os pais são apenas dela, né? Mas a partir deste período, ela começa a desenvolver melhor essa empatia e começa a entender que além dela existe, né, outras pessoas ali ao redor, né, além dos pais. Então ele começa a entender que existe os amigos, que existem os tios, os avós, né? E aí quando chega na segunda infância, que é a partir dos 6 anos de idade, essa habilidade de empatia ela está mais presente na vida da pessoa. E como essa habilidade de empatia é desenvolvida no ser humano? A criança, desde os primeiros anos de vida, ela vai recebendo orientações, né, de seus pais em relação às atitudes que ela tem. Os primeiros comportamentos que a criança tem, né, ela vai testando, né, os limites dos pais, e aí a resposta que os pais dão para as suas atitudes é que vão dizer sobre, né, a repetição do comportamento da criança. Então, a criança, quando ela tem uma atitude, né, um exemplo, se ela quebra um brinquedo, e aí, como consequência, os pais dizem para ela, né, que estão tristes, que ela não devia ter quebrado o brinquedo, né, que o brinquedo é caro, né, que ela não vai ter o brinquedo de volta, né, porque ela quebrou. Então, ela vai começar a entender um pouco melhor sobre as suas atitudes, sobre os seus comportamentos. E aí facilita para ela, no futuro, pensar antes de agir, pensar antes de ter um comportamento. Bom, mas a empatia é um assunto para um outro vídeo, que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Agora eu quero falar um pouco sobre algumas situações de risco que podem colocar a pessoa idosa à mercê de situações de violência. Essas situações de risco ou fatores de risco contribuem para que a gente tenha uma maior atenção, uma maior cautela em relação a uma pessoa idosa que a gente conhece. Dependências em todas as suas formas, tanto física quanto mental, afetiva e econômica, relações familiares fragilizadas, existência de antecedência de violência familiar, isolamento social, dependência de substâncias psicoativas, relação desigual de poder entre a vítima e o agressor. Bom, e agora algumas recomendações para as pessoas idosas. Evite o isolamento social, mantenha contato com bons amigos, ter um bom amigo de confiança com quem possa falar abertamente, né, sobre seus problemas, ter amigos que possam lhe visitar em casa, participar de atividades sociais da comunidade, participar de grupos de idosos, de centro de convivência, ter controle dos seus pertences quando possível, abrir e enviar sua própria correspondência, ter o controle do seu cartão bancário, né, não fornecendo a senha para estranhos ou para terceiros, e procurar ajuda profissional quando necessitar. E você já viu alguma pessoa idosa sendo maltratada, desprezada, simplesmente por ser idosa? Pare e reflita por alguns minutos, pense no tipo de agressão, se foi física,
ou se foi verbal. Disque 100 é um serviço de utilidade pública, da Secretaria de Direitos Humanos, que tem como objetivo o recebimento de demandas relativas às denúncias contra violações de direitos de pessoas mais vulneráveis, como, por exemplo, crianças, adolescentes, pessoas com alguma deficiência e também pessoas idosas. O Disque 100 é gratuito, funciona todos os dias, sábado, domingos e feriados, e as denúncias podem ser anônimas. E de acordo com o artigo 6º do Estatuto do Idoso, qualquer cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente, de fazer a denúncia sobre qualquer forma de violência contra a pessoa idosa. As denúncias podem ser realizadas na polícia, diretamente no Ministério Público, no Conselho Municipal do Idoso ou no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, do município de Itaú de Minas, além do Disque 100. Diga não à violência contra a pessoa idosa. Que os sonhos se transformem em conquistas, sonhos de uma vida plena, com direito à paz, com direito à dignidade, com direito à inclusão social. Envelhecimento não é sinônimo de perda de autonomia. Ser jovem de hoje será o idoso de amanhã. Pense nisso. Por favor, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e muito obrigado.